Pessoal, vamos oficialmente começar, já tem bastante gente, já deu 11 horas. Então, antes de mais nada, obrigado todo mundo aqui, né? Primeira vez que eu participo de uma interação assim, live no Instagram, achando bem interessante, bem desafiante também, no bom sentido. É bom começar falando quem eu sou, né? Rapidamente. Meu nome é Alessandro, eu sou especialista em gamification aqui no DOT, Digital Group, em Florianópolis. Vocês vão notar pelas minhas respostas que eu tenho uma formação em psicologia e também em design, né? Eu sou mestre em design, bacharel em psicologia. E eu trabalhei com game design. Por alguns anos eu projetei jogos. E daí quando eu descobri que existia um negócio chamado gamification, eu vi do que se tratava, comecei a estudar a respeito e fiquei fascinado. E aí eu estou há 4 anos aqui no DOT, se não me engano, fazendo gamification. Participei de alguns projetos de jogos, mas também de gamification. Então essa é um pouco da minha formação e da minha experiência. Só para vocês entenderem desde onde vêm as minhas respostas, né? Acho que diante disso a gente pode começar. Como é que eu faço? Vamos começar respondendo perguntas que a gente já tem? Sim. Porque o pessoal mandou, alguns dias atrás começaram a mandar perguntas, vieram algumas dezenas delas, é óbvio que não vai dar tempo de responder todas, porque eu não vou responder em 2, 3 segundos e tal. Eu vou ler só o enunciado da pergunta, é isso? Vamos lá. Primeiro que eu achei muito legal, que gera muita oportunidade de explicações, é: qual é o maior cuidado que devemos ter na hora de gamificar conteúdos? Digo? Foi uma pergunta que veio do pessoal da Whirlpool. Então, cuidados na hora de gamificar conteúdos. Antes de mais nada, a gente sempre ouve assim, né? Que, eu quero que seja gamificado, mas eu não quero que fique infantil, não quero que pareça uma coisa muito boba. É para ser lúdico, é para ser motivante, é para ser interessante, ter um bom storytelling, ter uma boa, proporcionar engajamento, mas não é para ficar com um aspecto infantil. Então, esse é um dos primeiros cuidados. O outro cuidado que a gente sempre esbarra é a questão de que gamification é diferente de fazer um design instrucional. O design instrucional tem outros critérios, outras formas, é bem diferente. Então, talvez o próximo cuidado que é legal falar assim, qual seria um cuidado na hora de gamificar, é que nem tudo em gamification é só ponto, fazer ponto e dar medalha. Então, várias táticas além disso, eu vou voltar a essa história de que várias táticas além de pontos e medalhas nas próximas perguntas também. Tá ok? Vamos ver uma outra questão aqui que fizeram. Quais as vantagens de usar gamification em EAD? Então eu posso primeiro responder genericamente que as vantagens de gamification elas giram em torno do fato de que a gamification ela vai em lacunas motivacionais. O que isso quer dizer? A pessoa já tem conhecimento, ela já sabe como fazer as coisas, ela tem uma noção, só precisa de um cutucão, de uma incentivada, digamos assim. Então uma das principais vantagens da gamification na hora do EAD é quando a pessoa assim está desinteressada em continuar um curso, ela está pensando em desistir, ou tem uma questão de continuidade, né? Então tem a questão de motivar ela a continuar estudando, por exemplo, fazer as avaliações e sentir um bom feedback. Isso é um bom princípio de vantagens na hora do EAD, então é importante destacar a coisa da motivação. Aí vem uma outra questão aqui sobre como inovar as premiações. Então, esse termo sempre gera polêmica. Toda vez que a gente faz um projeto sobre gamification, vem a questão da premiação. Porque as pessoas têm uma expectativa de gamification, muito assim, pontos, eu vou trocar os pontos por recompensas. Aí eu tenho uma visão, às vezes, muito assim de gamification como um programa de milhagem. Eu faço 500 pontos, eu posso trocar por tal prêmio. E, na verdade, é necessário entender prêmios no sentido muito amplo, né? Pode ser desde uma premiação simbólica, que enfatiza a questão da motivação intrínseca, tipo status, reconhecimento, um pouco de fama, por exemplo, expor as pessoas que melhor se saíram. Isso é uma forma de recompensa. Pode ser desde essa motivação assim mais simbólica até premiações de valor mais material. E ainda assim, valor material tem um dilema que é diferentes pessoas vão gostar de diferentes prêmios. Então, por exemplo, a gente está fazendo um projeto agora na Sky e uma das questões da Sky é que eles têm uma variedade muito grande de prêmios, descontos, oferta de produtos e por aí vai. E tem um dilema, o desafio de como dar o prêmio certo à pessoa certa. Então, o que eu estou querendo dizer é que é necessário entender premiação no sentido amplo.
né? Desde a premiação simbólica até a diversidade de premiações de valor material. E muitas vezes a premiação de premiação simbólica, de motivação intrínseca, pode até ter um poder de engajamento maior do que uma premiação por dinheiro. Isso é até um pouco inacreditável de ouvir, mas existe estudos em economia comportamental que é sobre isso, assim, sobre como algumas pessoas se motivam mais, às vezes, por medalhas do que por um prêmio de valor monetário, por incrível que pareça. Vamos ver. Qual a possibilidade de aplicação do modelo Octalysis no desenvolvimento de plataformas gamificadas de ensino que se refere a soft skills? Então, modelo Octalysis, este cara aqui, do Yuka Shaw, é o modelo que eu acho mais interessante de gamification. Eu conheço alguns, assim, tem desde do Andrew Maxielski na Inglaterra, tem o Game Thinking da Amy Jo Kim nos Estados Unidos, se não me engano, na Nova York, mas eu considero o modelo Octalysis o mais interessante, que ele traz uma tipologia legal de táticas de incentivo. Na minha opinião, ele dá respostas mais legais, assim, para como gamificar e como explorar melhor as mecânicas de incentivo. Agora, ele pode ser usado para várias coisas, para EAD de soft skills, com certeza. Que, por exemplo, eu já vi alguns cases dele sobre aprender a comunicação. Até um case que a gente fez aqui do DOT, que foi da Natura, a gente usou o modelo Octalysis para projetar a gamification, e parte da gamification da Natura era para a consultora aprender a se comunicar melhor, abordar a cliente, era para ela aprender a não só se digitalizar, mas também aprender as tais das soft skills. Então é plenamente possível. Eu já adianto que no modelo Octalysis tem todo um polo de táticas chamado Social Influence, que são as táticas que enfatizam um pouco isso, né? Interações entre pessoas. Então não vou poder assim falar muito sobre as táticas de Social Influence, mas está lá, o livro é bem legal, quem quiser estudar mais a respeito. É o Actionable Gamification. Vamos ver a próxima aqui. Por que é importante que as empresas considerem gamification em seus projetos estratégicos? Porque a gamification tem um valor estratégico, ela ajuda a definir processos, produtos. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo um produto aqui no DOT, e esse produto me pediram para refletir assim, como é que o conceito dele pode ser melhorado, incrementado com gamification. Então, se desde o momento de concepção você leva em consideração táticas de gamification, leva em consideração criar uma estratégia de gamification, tem mais chance desse produto dar certo depois. Então, sim, o gamification não é só lá na ponta técnico-operacional, assim, tipo, gamificar um curso de educação à distância, mas também tem um valor estratégico. Vamos ver uma outra aqui. Fale um pouco sobre implantação de gamification em processos de recursos humanos. Tem muitos cases legais sobre automação de recursos humanos, que, por exemplo, recrutamento e seleção online. São tópicos que já vêm sendo gamificados há um bom tempo, né? Então, por exemplo, você manter a pessoa engajada num processo de seleção online que pode demorar semanas ou meses. Tem alguns processos que demoram muito tempo e tal. Então, como é que eu mantenho essa pessoa engajada? Outra, como é que eu mantenho essa pessoa se expressando, dando informações, respondendo a questionários, fazendo testes online? Então, tem muita aplicação de gamification nesse sentido, tá certo? Não só em recrutamento e seleção, mas em treinamento também, claro. Treinamentos gamificados, educação à distância corporativa gamificada, tudo isso entra no RH. Um tópico bem interessante que até a gente desenvolveu aqui no DOT uma coisa a respeito foi o onboarding, que é o primeiro treinamento que uma pessoa participa quando entra na organização. A gente verificou que um onboarding gamificado em trilhas, gamificado com recompensas, e dava um senso de progresso e um feedback mais rico para os recém-contratados. Então, o onboarding é uma aplicação também legal. O DOT tem algum case de sucesso de uso de gamification? Bom, eu posso destacar um que a gente começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que foi o da Natura. Eu não posso entrar em muitos detalhes assim sobre como é que funciona, né, por motivos óbvios, mas a gente ajudou a gamificar o aplicativo da Minha Natura. Quais eram os objetivos da Natura? Primeiro era digitalizar as consultoras para elas se acostumarem a assistir mais vídeos instrucionais que a Natura produzia, para assistir pelo smartphone, pelo notebook, mas também não só usar a máquina de cartão, outros recursos digitais que elas eram subutilizados antes. É uma questão de atitude, dela ter uma atitude mais favorável e usar isso.
Mas também era a questão das soft skills, que era a consultora aprender a se comunicar melhor, a interagir mais com a líder e por aí vai. Então, é um case interessante. A gente fez um teste com 30 mil pessoas, a gente chegou a evidências quantitativas que ajudaram a progredir no projeto. Sobre o aumento de receita das consultoras que passaram pela gamification. A gente fez um teste AB que ajudou a verificar isso, foi bem legal. Agora a gente está fazendo alguns outros, assim, tipo tem a gamification da Paripasso, que está em andamento, está numa fase de concepção ainda, que é sobre rastreamento alimentar de frutas, legumes e verduras. E também tem a gamification da Sky, que eu já acabei de mencionar antes, né, que é do aplicativo Mini Sky, que tem a ver com o engajamento dos usuários a usar o aplicativo da Mini Sky, não só para autoatendimento de resolução de problemas com assinatura, mas também para ajudar ele a descobrir mais conteúdos Sky, para mandar recomendações para ele explorar mais o que a Sky tem a oferecer e com isso ficar mais interessado, mais motivado. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Aqui. Quais você considera que são os principais indicadores na hora de medir a efetividade do gamification? Então, essa pergunta me dá uma oportunidade legal de falar. E a gamification tem tudo a ver com mensuração. Então, na forma como eu entendo, gamification é modificação comportamental, é a análise do comportamento aplicada, e nesse sentido ela tem tudo a ver com quantificar, com gerar indicadores. Então, eu posso, por exemplo, mostrar o exemplo da Sky. A gente estava discutindo lá. Ontem até eu estava com eles presencialmente, a gente estava discutindo quais seriam os indicadores que mais tarde a gente vai usar para calcular o ROI, o retorno do investimento da gamification. De novo, eu não posso entrar em muitos detalhes de que indicadores serão, mas os mais clássicos que também foram citados foram receita, a taxa de desistência dos clientes. A gente vai criar um índice de engajamento a partir de vários rastros que ele deixa no aplicativo. A gente vai criar um índice para medir o quanto ele efetivamente explorou o aplicativo. Então, no caso da Natura, por exemplo, tinham 3 indicadores fundamentais, que era o ganho de receita, era a taxa de fidelidade, que era quantas consultoras desistiam ou continuavam, né? A gente queria aumentar, claro. E o terceiro indicador que era sobre o uso dos recursos digitais, claro, que ela estava usando os recursos que a Natura proporcionava da maneira mais frequente. Então, cada projeto tem os seus KPIs, tem os seus indicadores de avaliar o retorno do investimento, e parte da concepção da gamification é definir esses KPIs corretos, certeiros, né? Vamos ver a próxima aqui. A metodologia de gamification pode ser aplicável em escolas na turma do básico? Então tem muito case sobre gamification com crianças, né? Gamification com crianças pessoas de 7, 8, até idades menores. Assim. De cabeça eu lembro da aplicação em sala de aula para ensino das disciplinas STEM, STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, basicamente, é incentivar crianças pequenas, garotos, garotas, a aprender matemática, a aprender noções básicas de tecnologia, pensamento científico desde muito cedo. Então, isso é muito forte em alguns países como a Índia e principalmente nos Estados Unidos. Eles pegam pesado nessa coisa de usar gamification e jogos para pegar as crianças e desde muito cedo fazer elas gostarem de matemática, por exemplo. E a matemática é um tópico que é bem tranquilo de gamificar, assim, que ela já tem toda a questão de quantificação, de ponto. Você tem algum case na área de educação? A gente tem alguns produtos na área de educação, por exemplo, a gente desenvolveu o Pronto, que é de microlearning, e ele é gamificado. Então, ele tem uma estratégia de gamification que eu vou dizer que ela é a base, que é essencial. Também tem o Studium, que é diferente do Pronto, que é de microlearning. O Studium é uma plataforma de EAD. Ele também tem uma gamification, tem as táticas mais essenciais, mais indispensáveis, tipo pontuação, medalhas, barra de progresso, por aí vai. O que a gente pode falar também de vários cases no DOT, mas acho que não vai dar muito tempo aqui. Vamos ver aqui a próxima. Tem uma outra pergunta? Olha, sumiu aqui a tela. Quer saber se gamification não é modinha? Se gamification não é modinha. Eu acho essa pergunta muito legal. Por quê? Porque eu entendo que gamification é só um nome novo que começou em 2002, 2004, começaram a falar a palavra gamification. Só que antes da palavra gamification ter sido cunhada, os princípios de usar game design para projetos, para produtos e serviços não lúdicos já estavam rolando por aí, mas ninguém chamava de gamification. E como eu disse antes, gamification para mim, no fundo, é a modificação do comportamento, é psicologia aplicada, economia aplicada. Só que deram esse nome gamification em parte porque
A indústria de jogos tem um prestígio muito grande, é uma indústria bilionária, que ela tem um efeito publicitário muito legal, por isso o nome gamification pegou. E é até interessante falar que gamification ela já virou um senso comum. Assim, se você procurar no Google, procuras por gamification, você vai ver que ao longo dos anos ela vem diminuindo, mas não porque o interesse sobre gamification diminuiu. É porque isso já virou um senso comum das empresas e outras expressões estão sendo usadas para falar de gamification. Então eu não entendo que seja modinha, eu entendo que ela está evoluindo, que ela está crescendo. Por exemplo, já se fala, por exemplo, em game thinking, que na minha opinião é uma evolução da gamification. Então as buscas por game thinking estão crescendo, isso ajuda a explicar por que as buscas por gamification estão estabilizadas. Então essa é a minha resposta a esse gamification modinha. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Tem uma outra questão? Vamos terminar essa aqui que é de um prospect também. Uma empresa que não trabalha com gamification, como podemos iniciar? Eu gosto de colocar o seguinte: primeiro você tem que entender a natureza do seu problema. Se ele é um problema que é sobre falta de conhecimento, as pessoas têm que aprender, então muitas vezes a solução é EdTech. A solução é a pessoa fazer um curso, aprender a estudar, né? Então pode ser educação à distância e tal. Se o problema é de natureza de falta de motivação, as pessoas precisam ser incentivadas, dirigidas, guiadas, aí é um problema que a gamification ela é mais munida para responder. Então, se for um problema resolvível em gamification, é um bom começo. Depois de definir se ele é um problema resolvível em gamification, você tem que entender o que você quer transformar, quem é a sua audiência, quem são as pessoas que você quer que os hábitos sejam alterados, que hábitos são esses que você quer reforçar ou enfraquecer, e que táticas você vai usar para reforçar ou enfraquecer esses hábitos. Isso é o tripé básico da concepção da gamification: entender o público-alvo, entender o que motiva eles, entender que táticas de gamification usar para realizar os objetivos de transformação comportamental. Não sei se eu estou falando muito rápido, muito técnico para falar assim. Tá legal? Temos mais uma questão aí? É isso. Pessoal, eu queria perguntar, a gente está com tempo limite aqui, queria perguntar se vocês gostaram, dizer que a gente está fechando e que todas as perguntas a gente registrou. E nós vamos organizar para responder todas as perguntas, né, em outros canais, nas publicações do DOT, pode acompanhar a gente nas redes sociais, que de uma forma ou de outra a gente vai responder tudo o que foi recebido. Tá? Prometemos aqui. Ok? Então, tchau. É isso, pessoal. Tchau, obrigado pela participação e vamos analisar as perguntas de vocês ainda. Valeu, até mais.